E aí, beleza? Eu tô de volta e eu tô de volta para falar de um assunto de que eu já tratei por aqui. E o fato de eu estar de volta para falar desse assunto que eu já pisei e repisei tantas vezes é que neste 2026 eu vou lançar mais um livro. Desde já, você é o meu convidado. E eu tô aqui de volta, sim, para falar novamente dos livros que eu já lancei. Eu vou fazer uma retrospectiva do que eu lancei até então, para depois fazer o outro vídeo, ou quem sabe até mesmo outros vídeos, convidando você para o meu lançamento de 2026. É um livro de poemas e é um livro que tem como temática o ato de dançar. Sim, é um livro sobre dança e o título do livro é O Livro Dançante. Enquanto este lançamento não vem, eu aproveito a deixa para eu falar dos livros que eu já lancei. E eu vou falar em ordem mais ou menos cronológica. O primeiro deles já está por aqui, que foi o Leve Poesia. Eu me lembro do ano de lançamento, foi no ano de 2000, foi no fim do ano de 2000. E, num certo sentido, o Leve Poesia é uma coletânea. São textos que eu vinha escrevendo em minha juventude, eu aproveitei para eu reunir esses textos de juventude. Boa parte desses textos foi desconsiderada, ainda bem. Eu reuni parte desses textos e publiquei no Leve Poesia. Foi o meu primeiro livro. 3 anos depois, em 2003, eu publicaria Algo de Sempre. Ele é, por assim dizer, uma continuidade do Leve Poesia, ao mesmo tempo em que é um livro que eu julgo mais bem escrito, o que eu entendo ser positivo, evidentemente, porque nos 3 anos que se passaram desde a publicação do primeiro livro, eu entendo que eu melhorei como escritor, ou pelo menos eu acredito nisso, ou prefiro acreditar nisso, mas eu não sei até que ponto o leitor concordaria com isso. Aqui, o Algo de Sempre, que é uma espécie de continuidade do Leve Poesia, principalmente no que diz respeito à temática ou temáticas, e o Algo de Sempre, assim como Leve Poesia, o Algo de Sempre é também um livro de poesia. Depois houve um longo intervalo sem publicar. Eu digo sem publicar, mas não sem escrever. E eu publiquei, eu acho que em 2014 ou 2015, eu não vou me lembrar agora. Eu publiquei esse livro aqui, Dislexias. Dislexias é um livro cheio de trocadilhos e trocadilhos com a língua portuguesa. Todo poema é um trocadilho e é como se o eu lírico tivesse dislexia. Daí o título do livro, que é sim uma brincadeira com a língua portuguesa e é uma brincadeira que eu trato também como uma espécie de tributo para a língua portuguesa. Dislexias, o terceiro livro. Depois veio Amor de Palavra. Amor de Palavra é um livro sobre sexo, com uma pegada mais carnal, uma pegada mais quente, digamos assim, mas ao mesmo tempo, na medida do possível, tentando não abrir mão da ternura, tentando não abrir mão de um amor mais terno, embora a ênfase tenha sido mesmo no livro que falasse de sexo, mas que falasse de sexo de um modo mais direto, de um modo mais carnal. Daí, Amor de Palavra, que foi o meu quarto livro. Depois, não sei se em ordem cronológica, eu não estou aqui muito preocupado com a ordem cronológica, veio uma coletânea, a minha primeira coletânea no sentido estrito, porque eu falei agora há pouquinho que, num certo sentido, o primeiro livro, Leve a Poesia, acaba sendo também uma espécie de coletânea de escritos da juventude. Depois veio esta, sim, uma coletânea, conforme que eu falei, no sentido estrito, que é o Anacrônicas. Anacrônicas, um livro de crônicas e crônicas que eu vinha publicando nos jornais locais ao longo das décadas. Eu ia publicando essas crônicas, eu ia as guardando, porque era a minha intenção, de fato, um dia lançar essas crônicas em livro, o que de fato acabaria ocorrendo. Anacrônicas, a coletânea de crônicas. Livro publicado pela Chiado Editora. Minha voz falhando aqui. Livro publicado pela Chiado Editora.
A Chiado hoje não se chama mais Chiado, salvo engano, o nome da editora agora é Atlântico Editorial. Isso mesmo, Atlântico Editorial. Também pela Chiado, da então Chiado, ou pela então Chiado, eu lancei O Amor de Palavra, também o Dislexias, e os dois primeiros, o Leve Poesia e o Algo de Sempre, foram lançados por conta própria. Também pela Chiado, um selo deles, a Chiado Kids, eu lancei o meu primeiro e até então o meu único livro infantil, que é o livro de João. Aqui a ideia é a seguinte: são poemas, mas poemas como se escritos por um garoto. O eu lírico aqui é um menino, o eu lírico é uma criança, e o que a gente lê é o que seriam os poemas do João. O livro de João, livro infantil, e até então, até o momento em que eu gravo este vídeo, é o meu primeiro e único livro infantil. Lançado também pela Chiado, a partir do selo Chiado Kids. Pois bem, dando continuidade, também pela Chiado veio o Entrevista com o Professor, e a ideia aqui é a seguinte: é um romance, é um texto em prosa em que uma aluna de doutorado entra em contato com um professor que ela teve na faculdade para entrevistar o professor para a tese dela. É esse o enredo básico deste livro. O nome do professor é Murilo e ela o procura. A história se passa num dia em que ela bate papo com o professor e o que a gente lê é a conversa que eles tiveram aqui, entrevista com o professor, mais um livro lançado pela Chiado. Depois eu lançaria pela editora Sete Letras o meu primeiro livro lançado por eles. Eu digo primeiro porque depois houve outro, e neste 2026 eu também vou lançar mais um livro pela Sete Letras, que é uma editora carioca. Pela Sete Letras eu lancei O Fim do Brasil, foi um livro lançado durante a pandemia, e é um livro que critica a extrema-direita brasileira e a extrema-direita num sentido geral. O título já é autoexplicativo, o que eu quero dizer com isso, e fiquei muito contente em lançar esse livro na época. Por um lado, foi uma época muito triste, uma época muito pesada, porque, conforme o que eu falei, foi um livro lançado durante a pandemia. Mas eu fiquei muito contente de lançá-lo no sentido de dar o meu testemunho sobre o que eu achava que foi aquela desastrosa atuação da extrema-direita, não somente no manejo da pandemia, mas também no manejo dos destinos do país. É um livro estritamente político, O Fim do Brasil. É um livro de poemas e há também brevíssimos textos em prosa. Pois bem, depois eu lançaria também pelas Sete Letras Histórias Familiares. Histórias Familiares é um livro de ficção e é um livro de contos. E o título meio que também é autoexplicativo. Todos os contos envolvem famílias. É essa a temática, é esse o fio condutor de Histórias Familiares, também lançado pelas Sete Letras. Voltaria a publicar pela Chiado, que já havia mudado de nome. Ela agora, creio que ainda se chama Atlântico Editorial. De todo modo, esse livro aqui foi publicado pela Atlântico Editorial, que é a ex-Chiado, editora por intermédio da qual eu já havia publicado outros livros. Esse livro aqui também, a exemplo de O Fim do Brasil, esse livro aqui, ele é também estritamente político. 10 anos de Brasil, que é uma outra coletânea no sentido estrito. Eu digo outra porque o Anacrônicas é uma coletânea de crônicas, e aqui o 10 anos de Brasil, uma coletânea de textos também que eu critico principalmente a atuação da extrema-direita em território brasileiro. Daí é um livro também 100% político. E ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, tem-se breves ensaios políticos. Na segunda parte, apontamentos políticos. E na terceira parte, poemas políticos. Por uma desatenção, há até um poema que está aqui no 10 anos de Brasil, que está também em O Fim do Brasil. Mas essa desatenção não me incomoda, não.
10 anos de Brasil, lançado pela Atlântico Editorial. E conforme que eu falei no início deste vídeo, neste 2026, eu volto a publicar pelas 7 letras um livro intitulado O Livro Dançante, que é um livro sobre dança. É outro título autoexplicativo. E depois eu volto aqui neste espaço para eu falar mais de um livro ou de O Livro Dançante. Não é um livro dançante, o título do livro é O Livro Dançante e não um. Depois eu volto aqui para eu falar mais deste livro, para eu falar mais de literatura e por aí vai, beleza? Eu confirmo, hein? Desde já você está convidado para conferir. Depois eu vou confirmar a data direitinho, vou confirmar o local, mas você desde já está convidado para conferir o lançamento de O Livro Dançante ainda neste 2026. Valeu!